Bom, é o Giro Ambiental e hoje nós estamos aqui na Praça Carlos Gomes, no Cambuí, em Campinas, onde tem 99 palmeiras imperiais que foram plantadas, olha só, na época de Dom Pedro II, no finalzinho do século XIX. Eu estou aqui com a Denise, que é bióloga, sabe tudo e mais um pouco sobre árvores, a importância das árvores, não é? Para a natureza, para a respiração, para a purificação do ar, não é? E nesses tempos de chuvas fortes, não é? O que deve ser feito, estudo, todas as árvores devem ser removidas. Eu já antecipo que não, né? É preciso, evidentemente, fazer um estudo, não é? Para buscar saber quais são as árvores consideradas doentes, aí sim, não é? Fazer a remoção e não sair, logicamente, removendo todas as árvores. Tudo bem, Denise? Muito obrigado por atender a nossa reportagem aqui no quadro Giro Ambiental. Tudo bem, tudo muito bem. Bom, árvore de fato é um assunto que você entende muito, né? E até em cima dessa abertura que eu fiz aqui no quadro Giro Ambiental, o que falar sobre essa situação das árvores, a importância das árvores? Bom, as árvores são extremamente importantes em vários aspectos, na purificação do ar, na manutenção da temperatura amena dentro da cidade, que é uma área de muito material quente, né? Então ela faz esse refresco, né? Como também lar para vários animais, né? Para manter a biodiversidade da área urbana, né? E também as árvores, elas têm um aspecto muito poderoso do benefício da saúde da gente. Por exemplo, Denise, só para não perder o gancho, a gente está vendo um cachorrinho aqui, né, Valdecir? Nosso cinegrafista, a gente está vendo um cachorrinho aqui. A árvore, evidentemente, que é importante para ele. Sim, claro, para todos os animais. Essa questão do passeio, do lazer, você está numa área verde, numa praça como essa maravilhosa, você faz um bem enorme para a tua saúde. Tanto no questão emocional como física mesmo. Uma área verde, ela promove a vontade de você fazer exercício físico, né? Então as pessoas vêm para as áreas verdes para ter atividade física, para ter momentos de paz. Então isso é muito interessante. A área verde precisa se manter. As árvores grandes, principalmente, né? Quando a gente fala de árvore grande, elas precisam ser mantidas porque elas têm uma função no ambiente, né? Elas não precisam ser removidas. Se elas estão saudáveis, elas precisam se manter, né? Mas a questão é essa, precisa haver um estudo refinado da saúde das árvores. Árvores doentes, elas precisam sim ser removidas, assim, ou tratadas, na medida que for possível tratar. Muitas vezes é possível tratar uma doença de uma árvore. Aí o ideal é que não remova. Aí não remova e trate. É igual a saúde de uma pessoa, a saúde de um animal, sim, não é? Se está doente, trata. Se existe tratamento, trate. Se não existe, aí remove, mas imediatamente replante uma outra árvore da mesma estrutura, né? Que vai crescer, claro que vai demorar, mas que vai crescer e atingir o tamanho dessa que foi removida. A gente está, inclusive, praticamente embaixo de uma árvore que teve, não é, uma parte podada. Sim, ela foi podada, se você puder mostrar ali, recentemente podada, né? Deve ter sido um galho grande pelo tamanho ali, né? E isso não é legal. Então a poda... A não ser que esteja doente. A poda é necessária, a poda de manutenção é necessária. O que não pode é fazer uma poda radical que comprometa a estrutura da árvore. Ah, tá. E muitas vezes quando você faz essa poda, você tem que cuidar dessa cicatriz, porque forma uma cicatriz, para não entrar o quê? Micro-organismos que podem trazer outras doenças. Então muitas vezes, se essa cicatriz não é tratada, pode entrar fungo, bactérias e comprometer toda a estrutura da árvore, aí ela precisa depois ser removida. Olha só que aula, né, pessoal, que a gente está tendo aqui com a Denise, não é? Falando, evidentemente, a gente está num ambiente aqui, não é? Maravilhoso, né? Um ambiente bem verde aqui na Praça Carlos Gomes, que fica no Cambuí, aqui na cidade de Campinas, um lugar realmente maravilhoso. Mas por que a gente está batendo um papo com a Denise, né, que é especialista? Ela vai falar sobre as árvores que tem aqui na Praça Carlos Gomes, enfim, contar um pouquinho sobre a história, né, da plantação das árvores. Como eu disse, são 99 palmeiras imperiais.
né? Olha só que maravilha, nos tempos de Dom Pedro II, né? Mais ou menos 120 anos, mais especificamente no finalzinho do século XIX, né, Denise? Uhum. Então é realmente muito bacana. Mas a gente está batendo um papo porque a Denise, ela sabe muito sobre este assunto, porque evidentemente que nas últimas semanas aí houve, não é, fortes chuvas em Campinas, houve inclusive, não é, mortes, uma no Bosque, né, outra no Taquaral. Então, o que deve ser feito? A Denise está aqui para justamente tentar ajudar a gente a entender essa situação. Então deve ser feito um estudo, é isso, Sim. Denise? As árvores da cidade... Por exemplo, as que caíram lá no Taquaral e no Bosque, que é pertinho do Guarani aqui, sim, né? Sim, elas precisavam, todas as árvores, quer sejam em praças, em ruas ou em bosques, né, onde tem presença da população, elas precisam ser estudadas do ponto de vista da saúde delas, que a gente se fala fitossanitário, né? Então, hoje em dia existe tecnologia como sensores, como ultrassons, que você coloca na estrutura da árvore para ver se o caule tá saudável ou não, se existe a presença de fungos, se as raízes estão em boas estruturas, boas condições, né? E aí é possível ver se a árvore está doente, uma vez se ela está doente, se existe alguma forma de curar essa doença, né? Ou se não, se ela já está com uma estrutura totalmente comprometida, que ela tem que ser retirada. Então, hoje em Campinas, é urgente que se faça esse estudo detalhado da saúde das árvores, para que não se saia aí tirando árvores que estão saudáveis, porque é um absurdo você retirar árvores saudáveis. Você está privando a população inteira de saúde, né? Você tem que fomentar esse estudo detalhado, tá? Então, por exemplo, aqui na Praça Carlos Gomes, nós temos várias árvores centenárias. Além das palmeiras, que o André falou, existem muitas outras árvores de muito antigas, sim, de estruturas grandes. Depois até a gente pode vai dar ver, uma volta, né? E vai ver. Então, assim, será que elas estão saudáveis? Aparentemente, muitas vezes a gente olha, parece que sim, mas precisa de um estudo mais detalhado. E quem faz esse estudo, Denise? São agrônomos, são engenheiros florestais, que tem até hoje, existem, como eu falei, sensores, aparelhos muito refinados que conseguem avaliar a saúde dessas Isso é uma árvores. Responsabilidade da prefeitura? Sim, toda a cobertura verde que está no município é uma responsabilidade da prefeitura, né, que deve fazer isso, principalmente para proteger na estação das chuvas, porque na estação das chuvas a chuva é muito intensa, as copas realmente ficam sobrecarregadas da água que cai. Sim. E se a estrutura da árvore está comprometida, então é muito fácil a árvore vir abaixo, cair, porque ela já está sem condições da sua estrutura receber essa água toda. Mas em condições normais, se uma árvore está saudável, a chuva não é problema, né? Ela tem uma função de quebrar, de diminuir a velocidade da chuva. Olha então só. A árvore é fundamental, e árvores grandes. Claro que muitas vezes em ruas existe uma vegetação de menor porte, mas mesmo árvores grandes em ruas, elas não devem ser retiradas. As árvores grandes, elas são importantes tanto nas áreas mais amplas, como as praças, mas também nas ruas. Elas precisam, porque se você passar a plantar só arvoretas ou vegetação de pequeno porte, elas não vão ter a função das grandes árvores, de resfriamento, de limpeza do ar, né? E porque mesmo purifica o ar mesmo, claro, né? Com você certeza. Sabe, Denise, que enquanto você está falando, eu estou dando uma refletida aqui. Eu acho que é importante demais essa entrevista que nós estamos tendo com a Denise, que é bióloga, não é? Porque, pelo que a gente percebe, Denise, a maioria das pessoas não sabe, não é, a importância da árvore. Então acha que a árvore, sei lá, é uma estética, né? É sim, bonito a árvore, olha só a árvore no parque, tem um passarinho lá em cima da árvore e tudo mais. Mas não tem a exata noção de toda essa aula que a Denise está dando aqui no Giro Ambiental, dos benefícios, não é, que são trazidos pela árvore.
Então seria importante até, Denise, um trabalho, né, de conscientização. Sim. Além de todos os benefícios para a nossa vida, né, e para a cidade, limpeza do ar, redução da força das chuvas, redução dos ventos, melhora na economia de energia, por exemplo, esse aspecto emocional do bem-estar que você tem, né, que faz para as pessoas estar num ambiente com árvores, né, você acompanhar a dinâmica das árvores. Se você frequenta, por exemplo, essa praça todo mês, você vai vendo a diferença das árvores ao longo do ano, quando elas florescem, quando elas colocam fruto. Então isso é uma questão do cidadão estar na cidade e usufruindo desse bem da cidade. As árvores são um bem incrível dos cidadãos, né? Isso que as pessoas têm que se lembrar. Então, assim, além dos benefícios que traz para a cidade como um todo, como é bonito, né? E como é um valor incrível você ter essas árvores, né? E também você plantar novas árvores e pensar que daqui a 30 anos, 20 anos, 30 anos, elas vão estar exuberantes para as próximas gerações. Quanto tempo demora para crescer uma árvore e ficar desse tamanho assim? Bom, então, essas árvores, olha a altura dessa palmeira, tem mais de 100 anos. Essa aqui é uma figueira. Essa figueira, ela não é natural do Brasil, ela é indiana, né? Elas são árvores muito longevas. Essa árvore, por exemplo, deve ter mais de 80 anos, né? Então, essa praça, como eu falei, tem espécies muito antigas. Isso é muito bonito, né? E ao mesmo tempo, a partir desse exemplo, a gente tem que levar para as novas áreas verdes da cidade, as praças, plantar árvores que cresçam para daqui, né? Várias gerações, elas terem essas árvores imponentes e árvores até mesmo sagradas, no sentido da beleza. Sim. E do bem-estar. Com certeza. Então isso é muito interessante. Vamos dar um giro aqui então para a gente conhecer, o pessoal de casa, conhecer um pouquinho mais sobre as árvores que tem aqui na Praça Carlos Gomes? Vamos lá então, pessoal. Pessoal, então aqui a gente tem um exemplar lindo de jequitibá rosa, que é essa árvore super alta, de folhas bem pequenininhas e uma copa muito alta. O jequitibá rosa é um símbolo de Campinas, né? Tanto que a prefeitura está no Palácio dos Jequitibás, né? A jequitibá rosa é uma espécie nativa da Mata Atlântica, da região de Campinas. Esse é o pau-mulato, pessoal, é uma árvore muito bonita da região amazônica, tá? Ele tem esse tronco único, muito liso, que em algum momento do ano ele descasca, tá? E aí ele começa a soltar. Mas é uma árvore muito bonita, alta também, da floresta amazônica, né? Vejam como é bonito o tronco dele. Pessoal, essa é uma figueira indiana, né? As figueiras, elas são árvores sagradas no mundo inteiro. Elas ocorrem na Ásia, na África, nas Américas. Essa aqui é uma espécie que veio da Índia, mas ela é muito comum aqui na nossa cidade, na arborização urbana. Ela é mais complicada quando é colocada em calçadas, porque a raiz é muito superficial e muitas vezes estoura o calçamento. Ela é mais indicada para praças, onde ela pode se desenvolver bem. Agora, a gente está vendo aqui um exemplar de alecrim de Campinas. Essa também é uma espécie símbolo da cidade, né? Ela é plantada desde o século XIX. Os primeiros projetos de arborização urbana de Campinas incluíam essa espécie na arborização de ruas e praças. Então hoje a gente ainda vê no centro da cidade algumas árvores de alecrim de Campinas bem antigas, né? Então ela é uma das únicas espécies que são plantadas há mais de um século aqui em Campinas. Ela é muito bonita também, né? E ela serve de abrigo para a fauna, né? Muitos passarinhos visitam, fazem ninhos nela.